Menos 1/2 é a metade de 1. Se a gente dividir, encontra menos 0,5, sendo que aqui é a parte negativa, né? Aqui a gente vimos que é a parte positiva, à direita. Do mesmo modo, acontece com menos 3/4. Depois que ele fez a divisão, encontrou 0,75. Então, aqui ele não mostrou na reta, né? Porque fica muito impensadinho. Mas se você localizar menos 0,75, aí vai estar entre 0 e menos 1, que é negativo, né? Entre 0 e menos 1. E seria bem pertinho do 1 aqui, ó. Certo? 0,75. É como se fosse quase menos 0,80. Então, os mesmos exemplos que ele está dando aqui, 3 frações positivas, que foi 1/2, 3/4 e 3/5, a gente pode fazer uma semelhança, mas sendo com a parte negativa da reta, né? Menos 3/5, quando ele fez a divisão, deu menos 0,6. Então, você olha para a parte negativa, entre 0 e menos 1, e menos 0,6 vai estar depois de 0,5. Menos 1/2 é 0,5. Então, menos 0,6 vai ficar um pouquinho vizinho, né? Então, aqui a gente observa o seguinte: existem frações entre outros números racionais. Agora a gente está falando de números racionais, certo? Porque a gente sabe que o número 1 ele é racional também, apesar de ser natural e inteiro. Eu posso escrever 1 sobre 1 na forma de fração. O 2 também, 2 sobre 1. Mesma coisa acontece com os negativos. Então, resumindo aqui, entre dois números racionais, eu tenho outros números racionais. Pronto, e aí é isso que ele está dizendo aqui, ó, que eu falei agora. Entre dois racionais diferentes, sempre existe outro racional, ou outros, né? No caso aqui, a gente, entre 0 e 1, vimos que existe 3, ou pode existir outros, porque existem várias frações. Você pode pegar o segmento e dividir em vários pedacinhos, certo? E encontrar a fração equivalente. Então, ele diz aqui, ó, que depois desse retângulozinho aqui, amarelinho, né? Ele diz que essa propriedade da densidade dos números racionais, ele diz que essa é a propriedade, né? Então, qual é a propriedade dos números racionais? É que existe, entre dois números racionais, existe inúmeros números racionais, ou outro, certo? Por isso que ele se chama conjunto dos números racionais denso. Era isso que eu estava querendo falar no início, né? Não falei logo porque senão ia perder a graça antes de vocês verem os exemplos. Então, quando ele falar assim, densidade do conjunto dos números racionais, você já tem em mente, você já percebe o seguinte, que ele é denso é porque ele é como se fosse, na palavra mais popular, é como se fosse mais pesado, ou seja, existe mais números racionais entre dois racionais, certo? Então, a propriedade de densidade, ou seja, de que existe entre um racional e outro, existe inúmeros racionais, aí ele chama que ele é denso, né? Ele é pesado. Agora a gente vai ver, depois dessa parte da reta, agora a gente vai entrar um pouquinho nos cálculos, tá certo? Olha, vamos ver aqui. Aí ele diz aqui, vamos ver o exemplo que ele está dando. Ele diz, dado dois números racionais, podemos determinar outro número racional que está entre eles, certo? Então, nosso objetivo é o seguinte: se ele der duas frações, a gente pode encontrar uma fração que fica entre uma e outra. Por exemplo, ó, entre 3/5 e 3/4. Pronto, aí agora eu vou para o quadro, certo? Para explicar aqui. Como é que você encontra um número racional
entre dois racionais. Aqui, 3/5 é racional, porque é uma fração, e 3/4 também. Então, ele está perguntando aqui, ó, nesse exemplo, determine outro número racional que está entre esses dois. Certo? Aqui é só um exemplo, mas existem outras situações. Então, a gente vai ver aqui a primeira maneira de encontrar. Ok? Então, eu vou aqui dar uma paradinha não, e voltar para aqui para o quadro. Certo? Para quem chegou depois e eu não vi, bom dia. Estamos na página 27. Não, desculpa, 28. 27 foi no início. Pronto, então eu vou apagar aqui e vou explicar os exemplos, tá certo? Da página 21. Os exemplos da página 28. Iremos ver. A pergunta é a seguinte, ó. Entre 3/5 e 3/4. Entre 3/5 e 3/4. Aí está perguntando que número podemos encontrar entre essas duas frações. Aí a gente vai ver a primeira maneira, o primeiro modo de resolver isso aqui, certo? Entre 3/5 e 3/4. Então, a primeira maneira de você resolver é você deixando os denominadores iguais, certo? Vamos prestar bem atenção agora aqui na partezinha do cálculo, né? Assim, não é difícil, mas a gente só precisa se concentrar mais para pegar a ideia. Então, nosso objetivo aqui, nessa primeira maneira, é deixar os denominadores iguais. Então, por exemplo, eu tenho essas duas frações, 3/5 e 3/4. Eu vou... Não sei se dá para ver aqui embaixo. Eu vou pegar 3/5 e vou multiplicar aqui, ó, no local da pergunta, né? A gente tem que encontrar uma fração entre essas duas. Ou seja, entre dois racionais, eu quero encontrar outro racional, outro número de fórmula de fração. Então, eu vou pegar aqui e vou multiplicar por... Olha, aqui, gente, aí eu já vou dar uma dica para vocês. Aqui o denominador é 5 e aqui o denominador é 4. Aí você olha para o próximo denominador, que é 4, e você multiplica 5 vezes 4 e aqui 4 vezes 5. Bem fácil. Você pega o denominador da outra fração, que é 4, e nessa fração aqui você pega o denominador dessa, que é 5. Então, você já encontrou o número que tem que multiplicar. Isso aqui se chama... É um assunto do sexto que você revisa no sétimo também. E que aqui, ele não diz o que é, né? Mas ele já subtemos que a pessoa sabe. Então, vamos fazer o seguinte, ó. A gente já encontrou o número que eu multiplico e que deixa os denominadores iguais. Tá certo? Então, eu encontrei 4 e aqui eu encontrei 5. Então, quando eu for multiplicar aqui, ó, em cima, eu vou multiplicar pelo mesmo número que eu encontrei no denominador, que é 4. E aqui pelo mesmo número que eu encontrei no denominador, que é 5. Olha bem, gente. Aí no livro de vocês ele não coloca esse detalhe aqui da multiplicação que eu estou explicando. Aí seria interessante que vocês acrescentem aí no livro ou no caderno de matemática, se não quiser escrever no livro. É apenas o quê? Para você lembrar como é que faz esse resultado que ele já colocou aí. Certo? Aí ele já colocou o resultado direto. Certo? Então, meu papel é esse, é explicar a vocês como é que ele chegou no resultado. Certo? Aí eu expliquei aqui. Para encontrar a multiplicação aqui por 4, eu peguei o denominador da outra fração. Aí depois disso eu repeti a multiplicação no numerador. Para encontrar a multiplicação do 4 aqui, eu peguei o denominador da outra fração, 5. Aí eu já posso multiplicar o numerador por 5 também. Tem que ser o mesmo número.
Quando você multiplica o numerador e o denominador por um mesmo número, se chama fração equivalente. Então, essas frações aqui que a gente vai encontrar vão ser chamadas de equivalentes. Certo? Então, vamos multiplicar. 3 vezes 4 vai dar 12. E 5 vezes 4 dá 20. O único detalhe que não aparece no livro é essas multiplicações, tá certo? Aqui é a interrogação, porque é o que a gente está querendo encontrar. 3 vezes 5 dá 15. E 4 vezes 5 dá 20. Pronto, agora ficou fácil. Ó. Novamente, o nosso objetivo agora é encontrar frações que fiquem entre 3 quintos e 3 quartos. Mas você vendo aqui, as frações têm denominadores diferentes. Aí você não consegue encontrar logo diretamente uma fração. Para isso, utilizamos a fração equivalente, que é multiplicar o número de cima, o numerador e o denominador, por um mesmo número. Mas, contanto, o objetivo é que deixe os denominadores iguais. Certo? Se o denominador for 20, aqui tem que ficar 20 também. Como é que eu fiz isso? É só você puxar aqui, ó, o denominador daqui, você multiplica na primeira fração. E o denominador da primeira multiplica com a segunda. E depois você repete em cima a multiplicação. E encontra 12 vinteavos e 15 vinteavos. Aí agora, qual é a nossa resposta? Ele pede para você encontrar. Sim, aqui ele já explica direitinho, por exemplo. Aí já lá no final, ó, no final da primeira maneira, ele coloca assim, ó. Deixa eu dar uma passadinha aqui, senão. Senão não dá para colocar o número que a gente está querendo. Aqui deu quanto? 12 sobre 20. Apenas fizemos uma multiplicação, assim, ó. 3 vezes 4, 12, 5 vezes 4, 20. Então, a gente está querendo encontrar uma fração que fique entre 12 sobre 20 e entre 15 sobre 20. Agora ficou fácil, ó. Depois de 12 vem que número, gente? Depois de 12, que número vem? Oi? 13. Isso, muito bem, Ricardo. Então, eu tenho aqui 13 sobre 20. Você vai fazendo, deixa eu botar assim, o final de menor, certo? Depois de 13, você tem 14. Só, né? Porque depois vem o 15 aqui, ó. Aqui eu encontrei duas frações, mas ele só pediu uma, né? Deixa eu olhar aqui. Ele só pediu uma. No livro ele só colocou 14 sobre 20. Mas aqui eu estou mostrando outro exemplo para você entender que nem sempre existe uma fração entre duas, né? Entre 12 sobre 20 e 15 sobre 20, é só você olhar para o numerador. Depois de 12 vem 13, aí repete o denominador. Depois de 13 vem 14. E depois, em seguida, vem o 15. Certo? Deixa eu botar aqui um símbolo menor. Aí não precisa se preocupar tanto com esse símbolo, não. Esse símbolo está querendo dizer que entre 12 e 15 existem mais dois números em forma de aplicação. 13 sobre 20 e 15 sobre 20. Mas aí no livro ele só colocou só 14 sobre 20. Que foi um exemplo. Ele só pediu um exemplo, né? Eu coloquei mais porque aí você já vai se acostumando com as frações que existem entre um e outro. Certo? Então, nosso objetivo é fazer o seguinte. Primeira maneira que estudamos agora. Entre dois racionais, por exemplo, 3 quintos e 3 quartos. Tornamos as frações equivalentes. Então, equivalente é deixar com o mesmo denominador. Aí, qual foi a dica que eu dei? Você pega o denominador da segunda e multiplica o denominador da primeira. Pega o denominador 5 da primeira e multiplica na segunda. Depois vocês repetem os números. O número dos denominadores aqui vai ser o mesmo que eu vou multiplicar em cima. 3 vezes 4 deu 12, 5 vezes 4 deu 20. 3 vezes 5 deu 15, 4 vezes 5 deu 20. E depois é a parte mais fácil. Depois que eu tenho frações com denominadores iguais, você vai ver só a sequência. Depois de 12 vem 13,
repete o denominador. E depois de 13 vem 14. Então, nosso objetivo foi encontrar entre dois racionais, outros racionais. Aqui encontramos dois, né? Mas no livro ele colocou. Então, faça o seguinte, coloquem essa multiplicaçãozinha, porque quando vocês forem fazer o exercício, fica mais simples de vocês saberem como é que vão encontrar as frações. Né? Pelo menos aqui, ó. Porque já no livro ele já bota direto, tá bom? Aí ele coloca até um bate-papozinho. Aí do lado ele pergunta que outra fração poderia ser escolhida entre 12, 20 avos e 15. Ele só tinha colocado 14 20avos. Qual a outra fração? Aí eu já fiz aqui, 13 20avos, certo? Já adiantei aqui. Alguma dúvida? Neste exemplo, só revisando. Não. Não deu para entender, né? Certo. Tem no livro, viu, gente? Não precisa copiar. A única coisa que eu queria que vocês acrescentassem era essa multiplicaçãozinha, só para você lembrar como é que faz na hora do exercício, né? Na hora do exercício. Inclusive, deixa eu olhar aqui qual é o exercício. O número 24 dessa página, ele já pede isso. Escreva pelo menos 2 números racionais que estejam entre cada par de números dados. Né? Aí ele dá 1/2 e 3/4. Aí você faz do mesmo jeito que eu expliquei aqui. Quando for fazer o exercício, certo? Não esqueça não. Agora eu vou explicar outra maneira de você encontrar uma fração entre duas frações. Vou apagar aqui, de ver outra maneira. Só com essa primeira maneira eu acho mais fácil. Mas aí eu vou explicar as outras duas, aí você escolhe qual das maneiras você encontra uma fração entre outras duas frações. Tá certo? Essa página 28 já é de casa. Certo? Porque só tem 3 questõezinhas e é referente ao que a gente está vendo agora. Bem, pronto, deixa eu apagar aqui para fazer a segunda maneira, certo? Aí não deixem de fazer, nem acumulem exercícios, porque é isso, né? Senão vocês não conseguem, né, aprender nem desenvolver. Deixa eu colocar a próxima maneira aqui, ó. Então, essa página aqui vai ser a de casa, certo? Que ele coloca exatamente uma questão sobre a reta, outra questão para você fazer a localização, que eu já tinha passado aqui a 23, e a 24, que é referente a essa parte que eu estou explicando aqui. Pronto, a segunda maneira de você encontrar. Agora eu vou explicar a segunda maneira, certo? A segunda maneira de você encontrar uma fração entre duas é você fazendo a média aritmética. Então, eu vou escrever aqui a mesma fração, 3/5 e 3/4. Foi a mesma fração da primeira maneira. 3/5 e 3/4. Então, a pergunta é, encontre uma fração... Opa, peraí. 3/5. Encontre uma fração entre 3/5 e 3/4. Você pode fazer da primeira maneira, viu, gente? Que é mais simples. Essa maneira que leva mais tempo, mais cálculo. Mas eu vou explicar porque o livro deixa como opção, né? Então, você vai fazer uma média aritmética. Certo? O que é uma média aritmética? É você pegar 2 números, somar e dividir por 2. Ou você pegar vários números e dividir pela quantidade de números. Não é como você faz com a média trimestral.
Né? Você pega nas 3 notas, isso aqui é média aritmética, que vocês fazem na bimestral. Pega suas 3 notas e divide por 3, pela quantidade de notas. Sendo que a gente vai fazer aqui são as frações. Eu vou pegar 3/5, eu vou começar aqui da esquerda, porque vai ter umas pontinhas. 3/5 mais 3/4, e vou dividir por 2, certo? Então, veja bem, essa parte aqui dá bastante trabalho. A outra parte é bem mais fácil de fazer, mas nada impede de você escolher esse daqui. Certo? Então, eu vou pegar as 2 frações e vou para encontrar uma fração aqui, que fica entre essa e essa. Eu vou pegar as duas e somo e divido por 2. Isso aqui se chama média aritmética. Aí você vai fazer o seguinte, ó. Você não pode somar 3 mais 3. Frações com denominadores diferentes, não podemos somar. Tem que deixar os denominadores iguais. Aí o que é que faz? Você pode tirar o mínimo entre 5 e 4, o mínimo múltiplo comum entre 5 e 4, certo? Fazendo o mínimo múltiplo comum aqui. Você pega 4 dividido por 2 dá 2, aí pega o 5 que não dá para dividir. Aquilo que fizemos no ano passado. Né? Para somar frações, subtrair, não pode fazer isso com denominadores diferentes. Então, a gente deixa os denominadores iguais através do mínimo múltiplo comum. Eu vou continuar a dividir por 2 aqui, que dá 1, e 5 não dá por 2, eu repito. Agora sim, 5 por 5 dá 1. E 1 eu vou repetir. Quando chega em 1, a decomposição aqui em fatores primos, você vai e multiplica os 14. 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 dá 20. Encontramos o denominador aqui, ó, dessas frações. Aqui é 20. Deixa eu colocar aqui no meio, fica melhor. Ó, você pode fazer assim, ó, deixar separada a fração, colocar 20 e 20. Certo? Ou pode deixar apenas um número 20, porque o número 20 está sendo para as 2 frações. Certo? Então, eu vou colocar apenas um traço da fração e o 20, que for o resultado do mínimo múltiplo comum. Aí depois disso, ó, eu repito dividido por 2. De onde vem esse 2? Do conceito de média aritmética. É isso que eu falei, que quando você soma 2 quantidades, divide por 2. Isso aqui se chama média aritmética. Se eu somasse 3 quantidades, 3 notas, por exemplo, dividiria por 3. Aí aqui você vai fazer, ó, o dispositivo das frações. Ó. 20, eu vou dividir por 5. 20 por 5 vai dar 4. Como o número é pequenininho, mas não tem necessidade de fazer tantas divisões. Eu vou pegar 20 e dividir por 5. É só dar uma lembradinha na tabuada. 20 por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, o resto é zero. Então, 20 por 5 dá 4. Aí você pega o resultado e multiplica pelo de cima. Vocês estão lembrados dessa parte que fizemos no ano passado. Então, 4 vezes 3 vai dar 12. Olha só, é claro que vocês vão escolher fazer a primeira maneira, que é mais fácil. Você encontrar uma fração deixando ela equivalente do que fazer pela média aritmética. Mas quem quiser pode fazer pela média aritmética. Eu só estou dando uma outra opção de você fazer. Então, aqui você vai fazer do mesmo jeito. Ó, 20 dividido por 4. Ó, vamos fazer mentalmente. 20 dividido por 4 dá 5. O resultado multiplica pelo de cima. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Pronto. Agora eu vou apagar aqui o mínimo múltiplo comum, tá certo? Aí também ele faz do mesmo jeito que eu estou fazendo. Ele só não colocou esse detalhe do MMC, que ele já deixa subentendido. Vou só apagar aqui o mínimo múltiplo comum, para a gente concluir aqui. Então, aqui, nosso objetivo é encontrar uma fração ou outras frações entre 3/5 e 3/4. Agora, pela segunda maneira. Qual é a segunda maneira? Pela média aritmética. A primeira maneira foi pelas frações equivalentes, que é mais simples, né?
Então, nesse caso aqui, você soma as duas frações e divide por 2, porque é duas quantidades. Isso aqui chama média aritmética. Depois, você entende que não pode somar numeradores com denominadores diferentes. Aí foi preciso fazer o mínimo múltiplo comum, que é 20. Para tornar os denominadores iguais, eu precisei fazer o MMC, que foi 20. E depois eu faço o dispositivo. 20 por 5 dá 4. 4 vezes 3, 4 vezes 3, 12. 20 por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Agora você vai somar aqui, ó. 12 mais 15 dá quanto? Vamos fazer a soma. Eu posso somar? Sim, porque os denominadores estão iguais. Aqui estão diferentes. Certo? No livro tem do mesmo jeitinho que eu estou fazendo, certo? A única coisa que não aparece é o mínimo múltiplo comum. Então, quando você somar aqui 12 com 15, fazendo essa soma vai dar quanto? 27, né? Só somar, certo, gente? 12 com 15. 5 mais 2 é 7, 1 mais 1 dá 2. Repete o denominador, que é 20. E o outro denominador, que é 2. Aí, veja bem, eu vou continuar aqui em cima, certo? Estou dando só uma outra opção de você encontrar. Você pode fazer só pela primeira, viu? A primeira opção. É bem mais simples, né? Tornar as frações equivalentes do que fazer a média aritmética. Pronto. Aqui, ó, eu não sei se vocês lembram. Divisão de fração, ó. Eu vou pegar e continuar aqui, ó. 27 sobre 20 dividido por 2. Acompanha. Na divisão de fração, eu repito a primeira fração, que é 27 sobre 20, e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 2 é 1 meio, que aqui é como se tivesse 2 sobre 1, viu, gente? Então, o inverso de um número é você inverter o número. Em vez de ficar 2 no numerador, ficou no denominador. E o 1 ficou no numerador. Olha só o tanto de coisa que aqui a gente utilizou soma de frações, que foi o que vimos no ano passado. Com a matemática é uma sequência, né? Estamos vendo agora divisão de fração e agora multiplicação de frações, né? 3, eu não vi, que falou no chat, eu não vi direito. Viu 3 operações de frações em um só exemplo, né? Então aqui você vai só multiplicar 27 vezes 1 dá 27. E 20 vezes 2, ó, vamos fazer mentalmente, qual é o dobro de 20? Não é somar 20 mais 20? Em vez de estar multiplicando, vai dar 40. Certo? Então, aí a gente encontrou 27 sobre 40. Essa é a resposta aqui. Então, finalizando esse exemplo, essa segunda maneira, entre a fração 3 quintos e 3 quartos, que outra fração podemos encontrar? 27 sobre 40. Certo? Aí no livro tem, do mesmo jeitinho, não precisa copiar. Tem do mesmo jeitinho que eu fiz. Ele até coloca aqui depois que entre 3 quintos e 3 quartos existe essa fração, 27 sobre 40. Certo? Alguma dúvida? Veja se tem alguma dúvida, que aqui teve mais. A terceira maneira é mais simples, igual à primeira, viu? Essa maneira aqui é de média aritmética, mas não significa que você é obrigatório fazer pela média aritmética. Né? A primeira maneira foi bem mais fácil. Então, eu vou para a terceira maneira, tá certo? A terceira e última maneira de você encontrar uma fração entre duas outras. Vou lá, apagar essa aqui. Nem já tentar no livro, vou para a terceira maneira, mas essa daqui teve mais trabalho, né? Teve mais trabalho. Aí não esqueçam de fazer as atividades dessa parte, viu, gente? E aí você fazendo a atividade, você aprende mais. Depois eu vou passar outras.
com relação a esse tópico aqui, né? Esse tópico. A terceira maneira agora, vamos para a terceira maneira. Na mesma página, viu? Estamos fazendo um problema de 3 formas diferentes. Encontrar uma fração entre 3/5. Olha a pergunta aqui, ó. Encontre uma fração ou outras frações entre 3/5 e 3/4. A primeira maneira, fizemos através das frações equivalentes. Você pega o numerador de uma, o numerador de uma e multiplica pelo numerador da primeira. Depois faz o contrário, pega o numerador da primeira e multiplica pelo denominador da segunda. Você faz o inverso, né? Aí depois o mesmo número do numerador, do denominador, você multiplica os numeradores. Aí você já encontra a fração equivalente. E depois de encontrar a fração, você vai ver só a sequência das frações. A segunda maneira foi através da média aritmética, né? Como vocês viram, dá mais trabalho. Mas já é uma outra opção. E a terceira maneira é você tornar a fração, o mesmo exemplo, a gente está fazendo, mas com a terceira maneira. Quando for no exercício, você escolhe uma das 3 maneiras, que você achar mais fácil ou mais conveniente. É tornar as frações com denominador 100. Então, por exemplo, ó, se eu pegar aqui essa fração 3/5, para que o denominador, gente, fique 100 aqui, que número eu devo multiplicar aqui? O 5, para dar 100. Aí, se você não quiser tentar, não for fazer por tentativas, né, ficar multiplicando o número para encontrar 100, a maneira mais fácil, eu já tenho que, o objetivo é deixar o denominador em fração decimal, fração do número 100, certo? Para se tornar mais fácil. Então, que número eu devo multiplicar aqui para tornar 100? É só você fazer o contrário. Você pega 100 e divide por 5. Certo? Então, 100 dividido por 5 vai dar quanto aqui? Ó? 10 dividido por 5 vai dar 2. Prestem atenção, viu, gente? Se concentre. 2 e 5, 10. Para 10, o resto é 0. Esse 0 sobra e vai para o quociente. Então, 100. Como é que você tem que ser 100? Porque a terceira maneira diz que devemos colocar na forma decimal. E forma decimal é deixar em denominador 100. Certo? É por isso que eu não coloquei o 100 aqui. Agora a gente está tentando encontrar o número que foi multiplicado aqui por 5 e depois a gente vai multiplicar por 3 para dar 100. Então eu faço o inverso, pego 100 e divido por 5, eu encontrei 20. Então o número que foi multiplicado por 5 para dar 100 foi 20. E aqui é obrigatório colocar 20, porque é o mesmo número, o numerador e o denominador. Com isso, você também está fazendo uma fração equivalente. Agora, sendo que você está tornando ela como fração decimal. Certo? Diferente lá que a gente encontrou 20 no denominador da primeira maneira. Né? Então, aqui 3 vezes 20 vai dar 60. Pronto, eu deixo quieto aqui. Vamos fazer a mesma coisa com 3/4. Certo? Vamos fazer a mesma coisa. Deixa eu vir aqui para o outro lado. Eu acho que aqui dá. Aqui é 60 centésimos. 60 centésimos é a mesma coisa de 0, é como se eu fizesse o seguinte, você pode dividir, você pode cancelar esse 0 com esse, aí fica 6 décimos. 6 décimos é 0,6. Para vocês observarem a primeira maneira, depois continua sendo a mais simples, que é você formar as frações equivalentes. Aqui deixa as frações equivalentes, mas na forma centesimal. Quando deixa na forma centesimal, o número fica na forma decimal. 60 sobre 100, quando eu simplifico por 10, que é a mesma coisa que está cancelando um 0 com esse, você divide 6 por 10, dá 0,6. Vou fazer a mesma coisa com a outra fração, certo? Para a gente terminar.
Então, vamos lá, 3/4, né? A outra fração é 3/4. Eu já sei que eu estou fazendo da terceira maneira, e a terceira maneira diz o seguinte: torne a fração em número decimal. Para transformar em número decimal, eu deixo o denominador no formato de fração centesimal. Ou seja, a fração que tem denominador 100. Eu já sei que eu tenho que colocar 100 aqui. Aí eu vou descobrir agora que número que foi multiplicado por 4 vai dar 100. O número que eu encontrar aqui, eu multiplico de cima. Então, para você não ficar fazendo tentativas até encontrar 100, aí eu sugiro você pegar o 100 e já dividir por 4. Pega 100 e divide por 4, tá certo? Vamos dividir? Eu pego 10 aqui e vou dividir por 4. Quantos 4 estão dentro de 10? 12. Então, 2 vezes 4 dá 8. Fazendo a divisão, certo, gente? 8 para 10 sobra 2. 2 não dá para dividir por 4, abaixou o 0. Então, 20 por 4 vai dar 5. Olha a tabuada com ajuda, certo? Se não tiver com a tabuada afiada em mente, né? Aí precisam estudar um pouquinho mais a tabuada. 5 vezes 4, 20 para 20, que aí não vai dar 0. Então, 100 eu dividi por 4 e encontrei 25. Então, foi 25 o número que foi multiplicado por 4 aqui para dar 100. Então, eu também. Certo? Aqui não é uma adivinhação, é porque é o seguinte: a terceira maneira é deixar na forma centesimal para depois transformar em decimal. Mas eu aconselho a vocês a fazer a primeira, né? Que é apenas deixar como fração equivalente. Foi mais simples, né? Essas outras têm bem mais trabalho. Então, vamos finalizar aqui. Ó. 3 vezes 25. Quanto é o triplo de 25? 25 mais 25. É bom fazer os cálculos mentais, porque você vai se acostumando. Não precisa toda hora estar fazendo na escrita, né? Então, 25 mais 25 dá 50, né? 50 mais 25 dá 75. Então, o triplo de 25 é 75. Deixamos as duas frações da pergunta em formato centesimal. 75 centésimo. Quando a gente transforma, aqui eu não posso cortar zero não, viu, gente? Porque não tem zero para ser simplificado. Aqui eu cortei esse zero com esse. Quando eu digo cortar o zero, é a mesma coisa de eu estar simplificando por 10. Então, aqui ficou 6 décimos. Aqui eu não posso fazer isso porque não tem zero no numerador. Então, 75 centésimos é a mesma coisa de 0,75. Ou seja, eu transformei de fração decimal, ou fração aqui no caso centesimal, né, porque é 100, em número decimal. Então, aqui a gente vai chegar na resposta agora. Que números, certo? Vamos encontrar a resposta agora. Entre o número 3/5, que equivale a 0,6. 0,6 é que aqui é em forma de fração, aqui em forma decimal. Entre 0,6 e 0,75. Que número eu posso encontrar? Vários, né? Ele colocou aí no livro 0,65. Patrícia? Oi, Marcolino? Terminou. Ela tem 1 minuto, viu? Certo. Viu, gente? Então, depois de 0,6, eu posso encontrar 0,65. Que é o resultado que ele coloca aí. Certo? Então, a página de casa é página 28. Agora, eu aconselho vocês fazerem a questão. Fazer todas as questões, 23, 24, 25. E a questão 24 é melhor fazer pela primeira maneira, né? Deixar as frações equivalentes. Pronto. Então, Ok, turma, pode... Terminou a aula, vou mandar outra turma. Tchau, pessoal. Até sexta.